Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Mikhail Tal era conhecido como o Mago de Riga. Esse jogador que foi campeão do mundo, tinha um estilo único. Ele fazia partidas cheias de sacrifícios, combinações, ataques ferozes. E às vezes aqueles sacrifícios pareciam que vinham do nada. Você fala, mas não é possível que tenha alguma coisa aqui. E depois um outro sacrifício em cima e por aí vai o Mago de Riga. Ele dizia... Devo levar meu adversário para uma floresta escura, aonde 2 mais 2 é igual a 5 e ela é estreita o suficiente para apenas um sair de lá. Ele criava o caos, criava a confusão. Em geral, quem saía era ele. Vamos dar uma olhada em duas partidas fantásticas que aconteceram 2, 3 anos antes do Mikhail Tal se tornar campeão do mundo. Tá bom? Então aqui a gente tem o Mikhail Tal, jovem, com 21 anos de idade, 1957, jogando contra Sighart Dittmann em Reykjavik, e o Mikhail Tal abre com peão dama. Cavalo vem para F6, C4, G6 vai fazer o fianqueto, cavalo é desenvolvido, bispo G7, tudo vai se encaminhando aqui para uma defesa índia do rei, é o nome que as pretas dessa abertura aqui das negras, e aqui D6, controlando um pouco mais a casa de E5 e também dando suporte ou para C5 ou em E5 em algumas linhas. Mikhail Tal vai para o lance F3. Será que o Mago de Riga vai querer fazer o grande roque contra essa índia do rei? Roque foi jogado, o bispo vem para E3, ao que parece sim. E5 foi jogado, atacando aí o centro. E o Tal joga D5, mantém fechada a posição. Cavalo H5 sai da frente do peão de F. Tá de olho também na casa de F4 para o cavalo. Mas o Mago de Riga segue aqui com dama em D2. Agora... possibilitou aqui o grande roque, controlou mais aqui a casa de F4 e deu suporte na diagonal de casas escuras. E aqui o Dittmann segue com F5. Mikhail Tal faz o grande roque, não se preocupando aqui com o rei aparentemente desprotegido, ele ainda pode vir para B1 ou até mesmo A1 se precisar. Cavalo D7 faz o desenvolvimento, Mikhail Tal passa o bispo para a casa de D3, o cavalo de D vem para a casa de F6 e o Tal desenvolve a sua última peça, completa o desenvolvimento, completa a abertura. A6 foi jogado, a dama vem para a casa de C2, dá mais suporte aqui agora, ameaçou capturar em F5, dama em E8 foi jogado. E agora, será que dá para ganhar um peão aqui? Por exemplo, o peão toma, bispo toma, será que dá para ganhar um peão? Será que vale a pena capturar aqui esse peão? Na verdade não, porque as pretas têm o lance cavalo por D5, capturando um peão, atacando a dama do Mikhail Tal, que teria que voltar, e aí o cavalo se livra do bispo de casas escuras, e as brancas começam a correr sérios riscos e tudo mais. Então não vale a pena, melhor aqui para as negras. Por isso Mikhail Tal segue simplesmente com torre de D em E1. Coloca a torre na mesma coluna da dama, um lance a princípio difícil de entender o que essa torre veio fazer aqui em E1. A partida segue com B5, atacando aqui na ala da dama, tentando abrir linhas para atacar onde está a ala, onde está o rei do Mikhail Tal. Mikhail Tal segue com E por F5. Temos agora B por C4, desviando o bispo, bispo por C4, e aqui G por F5, então o Dittmann conseguiu aí amenizar um pouco o ataque, abriu a coluna B, parece bom demais, isso aqui tá arriscado demais. Mikhail Tal segue com o lance H3. Dama em F7 foi jogado pelo Dittmann, seguindo aqui com forte pressão aqui nessa ala onde ele tá jogando, na ala do rei, traz mais uma defesa. E também coloca uma pressão possivelmente na coluna F. Mikhail Tal não tá nem aí, estoura o G4. Cavalo pula para casa de F4, com uma ideia interessante, vamos ver se entregando um peão aqui, se cavalo toma, por exemplo, peão toma, bispo toma, ganha um peão, mas torre B8 vai para algum contrajogo interessante, o cavalo vai manobrar aqui para casa de C5, o bispo vai ganhar atividade e as pretas podem ter algum contrajogo. Por isso Mikhail Tal vai para uma ideia diferente. Ele captura de bispo aqui, porque ele tá de olho talvez na casa de E6, vamos ver. Seguimos com E por F4, cavalo por F4 e aqui bispo H6. Oh, cuidado Mikhail Tal, será que ele não viu essa? Claro que ele viu. Mikhail Tal segue agora com magia. Se preparem, porque isso aqui é o que o Mikhail Tal adora, quando cai nessas situações aqui de composição, de problema, né? É onde ele realmente se destaca. Mikhail Tal segue com o único lance da... talvez o único aqui. Você poderia tentar defender o cavalo com o cavalo E2, né? Aí tem que perguntar para o Magnus Carlsen se tem que falar cavalo de C em E2 ou só cavalo E2 porque esse está cravado. Já existiu um rolo assim numa entrevista, o Magnus Carlsen ficou dizendo que achou um absurdo que a máquina estava mostrando o cavalo de C em E2, se era uma posição parecida, não era exatamente em E2, mas
A situação era essa, ele falou, não tenho que especificar qual é o cavalo. E ele estava certo, mas enfim, ele levou aquilo bastante a sério. A partida seguiu com G5 aqui pelo Mikhail Tal. Então agora ele fez um garfo. Bispo por G5, praticamente forçado, mas agora a torre de H em G1. E quem tá cravando quem? Né? Quem é que tá cravado aqui? O cavalo tá cravado, o bispo tá cravado, todo mundo tá cravado, ninguém tá cravado, nem quem tá cravado não tá cravado. Enfim, vamos seguir aqui o jogo. Cavalo G4 foi jogado agora pelo Dittmann. Que lance criativo, né? Esse lance coloca um cone nessa coluna e volta a ameaçar aqui o cavalo do Mikhail Tal. E agora? Agora sim o Mikhail Tal joga cavalo E2. Não é isso, Magnus Carlsen? Cavalo E2. Não precisa falar que é o de C, porque o outro tá cravado. Cavalo E2 foi jogado. E agora, dama em F6 jogado pelo Dittmann já traz uma proteção para o bispo, já coloca uma pressão aqui em B2. E aqui o que jogar nessa posição? Muitos de nós capturaríamos o cavalo, não é mesmo? Uma peça dando sopa, vou capturar. Apesar de que, qual que é o problema desse lance? Quando toma com o peão de F, olha o tanto de ataque que chega para cima do cavalo, né? Fica difícil de defender. Por isso, Mikhail Tal tem uma ideia diferente. Ele segue com o lance H4. Quem jogaria H4? Esse lance visa desviar agora o bispo dessa diagonal. Bispo por H4 foi jogado e agora a torre está atacada. Não dá tempo de capturar o cavalo, apesar de que é possível. Você vai capturar duas peças, né, por uma torre. Mas o Mikhail Tal jogou H4, sacrificou o peão e agora tirou a torre. Torre de E em F1 jogado pelo Mikhail Tal. E o Dittmann agora segue com torre B8, pressionando aqui o ponto de B2. Mikhail Tal aceita o desafio F por G4. Não tinha como salvar esse cavalo, né? F por G4 foi jogado, F por G4 e agora as pretas, enfim, tem um peão aqui que está protegido, um bom ataque na coluna F, uma pressão em B2, será que é o suficiente? Mikhail Tal segue com bispo D3, pressionou o peão de H7, torre F7 faz a proteção, rei B1, o melhor lance da posição, tira o rei dessa diagonal de casas escuras, deixa o rei mais seguro, bispo D7 prepara mais peças para o ataque, Mikhail Tal segue com o lance aqui, cavalo C3 simplesmente. Dá para tomar aqui em H7, o computador manda tomar em H7, seguido de cavalo E6. Essa nem o Mikhail Tal viu, hein? Aqui é uma linha bem esquisita, né? Aqui cavalo C3 foi jogado pelo Mikhail Tal e agora a torre de B vem para a coluna F. E o cavalo agora, enfim, aqui é muita pressão para cima na coluna F. Mikhail Tal aceita o desafio, segue com o cavalo E6, solta a pancada na coluna F. E aqui o Dittmann vai para cima. Dama toma, torre toma com cheque. E aqui o Mikhail Tal poderia capturar esta torre, mas ele prefere jogar com o lance cavalo D1. Olha aí a marca, né? Já Mikhail Tal sempre um jogador tático, ele entende que ele quer manter aqui a possibilidade de, mas não exatamente imediatamente executar. A partida seguiu com torre de 8 em F2 e agora o cavalo nada pode fazer porque ele está cravado, por isso dama B3 foi jogado pelo Tal. Temos o lance bispo B5 atacando esse bispo e agora sim o Mikhail Tal fala passe essa torre para cá, bispo toma, torre toma e aqui A4, convidando o bispo para atacar o cavalo. No entanto, esse lance poderia ser respondido agora com dama B8. Olha o contrajogo que o Mikhail Tal tem aqui, né? Com esse cavalo protegido. O ataque aqui é feroz, né? Então aqui poderia seguir dessa maneira, onde no final das contas o Mikhail Tal captura o bispo, tudo bem que vai cair o cavalo, mas temos aqui dama e cavalo contra a torre bispo, melhor para as brancas, peão passado toma cuidado, mas o rei está muito no centro, muito exposto, melhor aqui para as brancas. Por isso, nessa posição, a partida seguiu com torre em F3, primeiro atacando a dama para que ela não vá para a casa de B8, no entanto o Mikhail Tal insiste em manter a dama na coluna B, joga com dama B4, bispo sai com cheque. O Mikhail Tal simplesmente coloca o rei na casa de A2, meus amigos. E nessa posição, Sighart Dittmann abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Mikhail Tal realmente jogou de uma forma espetacular contra essa defesa em dia do rei, né? Roques em alas opostas, foi ali para uns avanços de peão, foi entregando os peões, né? Coisa linda. E aqui uma excelente precisão. Antes de mostrar a próxima partida do Tal, vou mostrar aqui a precisão para vocês, né? Olha aí, meus amigos, 92,9% de precisão aqui pro Mikhail Tal, coisa linda, né? Olha esse gráfico aqui. As brancas tiveram um achado tático fixe nessa posição. Que será a tradução, hein? Fixe,
nessa partida. Enfim, eu acho que deve ser alguma cravada, né? Acho que é alguma coisa assim, encontrou algumas cravadas. Deve ter sido isso. E aqui, então, a gente tem Mikhail Tal, 92,9% de precisão, né? Jogou melhor aí e mereceu, portanto, a vitória. Vamos para mais uma partida aqui. Ele vai encarar agora o Livonei, Ney Livo. Será que é um brasileiro? Não sei, tá na União Soviética, 1958, 2 anos antes do Mikhail Tal se tornar o campeão do mundo. E ele abre com o peão do rei. Temos aqui E6, D4, D5, francesa. Variante do avanço. O que a turma faz? Ataca com C5. C3 protege. O que o jogador de francesa faz? Ataca o peão. O que você faz? Defende. O que o francesa faz? Pressiona aqui e lá. Começa a te atormentar. É muito difícil jogar contra a francesa. Bispo D3 foi jogado. E esse lance é esperto, porque as pretas assim seguiu na partida, mas se elas acharem que dá para ganhar um peão, na verdade não ganha por conta desse cheque aqui, ganhando a dama na sequência. Por isso, nessa posição, bispo D7 foi jogado pelo Ney. E agora ele ameaçou tomar o peão. E como é que você defende esse peão, né? Quem já passou por esse dilema contra a francesa? Todo mundo, né? E aí a gente fica com receio de jogar a variante do avanço, começa a jogar outras variantes contra a francesa, né? Ou então passa a jogar a variante que eu gosto muito, que é no lugar de bispo D3, é jogar com A3, B4, porque aí você resolve também muitos dos problemas, né? Mas, aqui e agora, Mikhail Tal, o que fazer? Mikhail Tal segue com roque, entregando o peão. Mas você fala, mas espera aí, caiu o peão. E agora cai também o peão central, não tem mais aquela ideia do cheque. E agora, Mikhail Tal? Tal segue com o cavalo C3. Oferecendo o segundo peão. E você fala, que abertura é essa que você entrega os seus 2 peões centrais e deixa as pretas já com o peão passado com 2 peões a mais? O que o Mago de Riga tá fazendo e o Stockfish tá só assistindo, ó. Tá falando, tá certinho, tá equilibrada a posição, tá equilibrada. Por quê? Por conta da falta de desenvolvimento aqui do Ney. Olha aí, vantagem estática é a vantagem material. Vantagem dinâmica é a vantagem cooperação entre as peças, atividade das peças. Uma coisa está compensando a outra. A material é a mais fácil da gente analisar, calcular, né? Qual é a vantagem material? Você conta. A vantagem dinâmica é aí que mora o entendimento do jogador. Ela não é tão simples de ser feita a avaliação. Mas Mikhail Tal entendeu que existe. E ele segue com o melhor lance, torre E1 atacando a dama atacada tem que sair daí. E agora nós temos cavalo B5 atacando a dama de novo, a dama recua e dama em F3. Mikhail Tal já tem peças bem avançadas, mas agora bispo D6 segue com o desenvolvimento. E o Tal já captura aqui o peão em D5. Será que é bom isso? Esse lance aqui aproveita o tema da cravada, mas entrega em H2. Bispo por H2 foi jogado e o Mikhail Tal ele faz isso por quê? Porque aqui as pretas têm um problema. O rei está encostado no bispo e elas vão ter que perder mais algum tempo em algum momento. Ou então pode vir um G3 no futuro. O bispo pode ficar preso. No entanto, o Ney segue com bispo C6, a dama está atacada. Tal segue com o lance dama G5, pressionando agora aqui em G7. G3 é uma ameaça. Cavalo em F6 foi jogado. E aqui a gente pensa em jogar um lance do tipo G3, mas não pode. Vocês perceberam que o computador nem deixou eu fazer esse lance e agora eu descobri por quê, né? Porque o bispo está cravando aqui o peão. Bela defesa aqui do Ney. No entanto, o Mikhail Tal segue com o lance F4, que tem uma ideia muito parecida. Colocar pressão aqui para cima do bispo. E agora H6 foi jogado. Talvez aqui um lance do tipo dama D8, atacando o bispo, ganha um tempo. Poderia ser uma possibilidade. Mas H6 foi jogado na partida. E aqui o Mikhail Tal segue com dama por G7. Olha a confusão. Permitindo torre G8. E agora eu pergunto, o que fazer aqui, Mikhail Tal? Mago de Riga, você é um jogador muito bom, mas você está quase levando mate. Porque tem um ataque aqui em G2 que é cruel. Você calculou tudo isso, mago? E aqui então o Mikhail Tal grita no salão, mate em 10. Imagina, o Mikhail Tal acho que não queria gritar, né? Ele devia estar assim na mesa, devia ter levantado, ele gostava de levantar da mesa. Aí ele pegava aquela pipoquinha dele, né? Pegava aquele maço de pipoca e ficava lá, inspirando, soltava, andava de um lado para o outro e voltava com aquela energia toda, né? E já sabia o que jogar. Mago de Riga segue com o incrível lance torre por E6, meus amigos. Por quê? Esse lance vem com cheque.
Você tem que capturar essa torre, senão tá vindo dama por F6 e tudo mais. Esse ataque aqui, ele não se faz, né? Não é tão perigoso assim, porque o bispo tá protegendo em F4. Então, quando o bispo vier com cheque, você captura o bispo e tá protegendo aqui, né? Então, o Mikhail Tal vai para cima. A partida segue com F por E6, mas agora abriu essa diagonal. Portanto, o bispo G6 chega com cheque. O rei vem para casa de D8, fica em segurança, mas depois de simplesmente dama por F6 e esse lance vem com cheque, o Ney faz as contas e percebe que vai levar mate. E abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Rei vem para D7, dama vem para F7 com cheque, o rei volta para D8, cai a torre com cheque, o rei vem para E7, a dama vem para F7, o rei volta para D8, a dama vem para F8, o rei vem para D7, mas agora bispo aqui, ó que bonita essa sequenciazinha. Bispo cheque, dama toma, dama D6 com cheque, com isso agora o rei não tem mais essa casa de fuga, só sobra essa, e aqui checkmate, né? Rafa, mas ele calculou tudo isso? Claro, os dois calcularam tudo isso e perceberam, portanto, que depois ali do lance dama por F6 já não dava mais, né? Vamos excluir aqui os demais lances e puxar o relatório aqui do chess.com e ver a precisão, vamos lá. 85,5% de precisão para o Mikhail Tal com direito a lance brilhante, 65,2%, o adversário não ofereceu a melhor resistência. A gente vê que o Mikhail Tal nunca ficou pior na partida, cometeu aqui 2 erros segundo a máquina, por isso não teve uma precisão maior, mas esse era o estilo do Tal, né? Ele muitas vezes quando o adversário ele percebia que era mais fraco, ele punha mais uma dose de arte, né? E aqui a gente tem, portanto, o lance torre por E6, lance brilhante aqui do Mago. Meus amigos, é isso, um pouco do Mago sempre é bom demais, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu!